Renegociação de dívida é uma coisa que acontece quando a gente tem uma dívida maior do que aquela que a gente dá conta de pagar. Isso acontece geralmente quando a gente compra muito no cartão de crédito, né? Depois não tem dinheiro para pagar. E aí a gente vai renegociando a dívida. A gente vai pagando o mínimo da fatura, mas o juro vai aumentando. Eu nunca vi nenhuma operadora de cartão de crédito perdoar a dívida de ninguém. Não sei se já perdoou a dívida de vocês, né? Mas eu nunca vi. Os bancos também são especialistas nessa questão da renegociação das dívidas. E quando você não tem condição de pagar, o banco toma aquilo que você tem como propriedade. Eu fui bancário, né, antes de entrar no seminário. E quando algum cliente não tinha condição de pagar, se tomava, morava em Franca, se tomava as máquinas e até par de sapatos se tomava para pagar as dívidas, né? E depois dava um jeito de vender aquilo para recuperar aquilo que podia. É assim que faz. Então, os bens que são pegos, os bens que são tomados, depois vão a leilão e se dá um jeito de pagar aquela dívida. Isso é a renegociação de dívida. A parábola que Jesus conta para nós, ela é uma renegociação de dívida entre credor e devedor, né? Jesus diz que um senhor chamou os seus servos, começou a chamar os seus servos e começou a pedir as contas daquilo que lhe era devido. E o primeiro que se apresentou tinha uma enorme dívida para ser paga, mas ele não dava conta de pagar. Então o patrão determinou, o senhor determinou que ele fosse preso, que fosse vendido, ele e sua família, para pagamento da dívida. É uma forma de renegociação. E aí ele pede, olha, me dá um tempo, me dá um prazo, que eu vou dar um jeito de pagar essa dívida. Aqui acontece algo que é extraordinário, o perdão da dívida. Olha, não existe mais a sua dívida foi cancelada, você está perdoado. É alguma coisa que o credor geralmente não faz, mas este credor teve esse ato de perdão em relação àquela dívida. Esse que devia muito, imediatamente ao sair dali, encontrou um companheiro, e aí a situação se inverte. Aquele que era devedor se torna credor, e encontra ali um credor, um devedor, alguém que devia a ele 100 moedas. E aí ele pede as contas, olha, eu quero receber aquilo que você me deve, né? Aquilo que eu te emprestei e você não me pagou. Como este homem não tivesse condição, ele também tenta renegociar a sua dívida. E imediatamente, aquele que era o credor diz assim, não, eu não vou te dar tempo, vou te entregar para você pagar, honrar os seus compromissos. Ele fez o que habitualmente, o que normalmente se faz. Não tem nada de extraordinário nisso aqui. Não tem nada de novidade nessa situação. Quem deve, precisa pagar. Acontece que ele tinha experimentado uma forma diferente de agir, que é a misericórdia, o perdão da sua dívida. Mas ele não foi capaz de fazer a mesma coisa em relação ao outro. Jesus compara, ou ele conta esta parábola, dizendo da semelhança com o reino de Deus. Ele fala, o reino de Deus é semelhante a um senhor que chamou os seus servos para ajustar as contas. Mas Jesus conta esta parábola para Pedro. Ele conta essa parábola a Pedro, que havia feito uma pergunta. Qual é a pergunta de Pedro? Pedro pergunta a Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que pecar contra mim? 7 vezes. 7 é o número simbólico, é o número que indica a perfeição, indica a ação perfeita de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. É a indicação desta perfeição. Vamos dizer assim, é alguém muito bom, é alguém que é muito assim,
temente a Deus. A pessoa foi lá, pecou uma vez, ele perdoou. Foi lá, pecou de novo, ele foi lá e perdoou. Parece uma pessoa muito boa. E aí Jesus fala, não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, é a infinidade da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é infinita. A misericórdia do perdão, ela tem que ser infinita. Mas ao contar esta parábola para Pedro, parece que existe uma certa contradição, porque o Senhor perdoou aquele servo apenas uma vez. E quando ele pecou contra o seu companheiro, ele não encontrou mais perdão. Será que não devia ter também chamado e perdoado novamente? Por que será que ele entregou este servo que foi considerado ruim, mau, para ser preso até que pagasse as suas dívidas? Nós, às vezes, não compreendemos o sentido pleno da misericórdia, porque nós nos esquecemos que a misericórdia, ela clama por justiça. E nós não entendemos que existe todo um tempo para a conversão, para a súplica da misericórdia e a mudança da vida. É este tempo que nós vivemos. Mas chega um momento em que nós precisamos prestar contas daquilo que nós fizemos. E aí entra a justiça, e é a justiça de Deus. Ou seja, a consequência dos nossos atos. Nós, às vezes, não paramos para pensar na consequência dos nossos atos. Como a misericórdia de Deus é infinita, então a gente vai protelando a conversão. Não, conversão eu deixo para depois. Conversão eu faço amanhã, né? Mas só mais um pecado, amanhã eu me converto. É só mais uma coisa errada. É só mais uma traição, é só mais uma vez. Depois eu me converto. O depois não existe. O depois não existe. A conversão, ela precisa acontecer como sinal daquele que encontrou com a misericórdia. Se nós não nos encontramos com a misericórdia e não nos convertemos, como é que nós podemos duvidar da justiça de Deus? Como é que nós podemos criticar a justiça de Deus? Como é que nós podemos criticar este ajuste final de contas? Se nós aqui nesta vida não buscamos escutar a palavra de Deus e fazer um caminho de conversão, como é que nós podemos ficar sempre esperando a misericórdia se nada na nossa vida se transforma? Se nada na nossa vida se muda? Se nada na nossa vida é tocado pela palavra de Deus? Nós continuamos fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito sempre. Nós continuamos com a dureza de coração, sem reconhecer a ação da misericórdia e sem ter atitudes concretas de pessoas que mudaram de vida, de pessoas que se deixaram transformar pela graça, pela ação, pelo amor de Deus. Então aqui, na parábola, não existe injustiça, existe a justiça de Deus. Misericórdia, conversão e justiça são palavras, são comportamentos, são situações que estão uma ao lado da outra. E isso toca diretamente a nossa vida. Porque às vezes parece que boa parte do mundo, e às vezes até nós mesmos, vivemos como se não houvesse uma vida eterna. Como se não houvesse uma eternidade, aonde nós vamos ter que dar contas daquilo que nós fizemos, como se não houvesse justiça de Deus. Parece que tudo que nós vivemos, fazemos, diz respeito a esta vida. Parece que vamos levando a vida assim, cada dia buscando uma coisa, cada dia sem raízes profundas, sem realmente fazer um caminho de conversão, que aponte mudanças,
que revele situações diferentes, novas, que mostre através das nossas obras os sinais da conversão. Então, o que há na vida daquele homem que Jesus contava na parábola é falta de conversão. Por isso, no momento do julgamento final, ele recebe de Deus a justiça. Não a vingança, mas a justiça. A justiça. Por aí a gente escuta até algum eclesiástico, né, algum padre, alguém por aí assim, dizendo assim, o inferno não existe, o inferno foi criado pela cabeça de alguém. O inferno existe sim. Nós não sabemos quem está lá. Mas que ele existe, né? E que nós podemos acabar lá. Se nós não nos convertermos, é uma realidade. Quem está lá, eu não sei. Quem está lá, eu não sei, né? Mas é uma realidade que pode tocar a nossa existência. Se durante a vida nós não tivermos atitudes de conversão, se nós apenas ficamos brincando de viver, enquanto a vida pede de nós coerência e radicalidade naquilo que nós escutamos da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.